Fala nação, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui, galera, ao nosso canal, trazendo mais um corte para vocês com o programa Jogo Aberto, debate aí, Renata Fancy em si, Ronaldo Giovanelli, trazendo informações do Super Mundial de Clubes que já começa aí nesse sábado, e o Mengão vai estrear na segunda-feira às 10 horas, 22 horas da noite no horário de Brasília. Dracene e Ronaldo não, mas eu e o Cicinho, a situação tá bem complicada. Vamos a Nova York, Thiago Leme tá numa outra vibe, num outro campeonato. Amanhã começa a Copa do Mundo de Clubes, teremos o Inter Miami de Messi contra o Al-Ahly. Quem vai contar os detalhes é Thiago Leme. Thiago, aqui tem muita sofrência, Campeonato Brasileiro veio na hora errada, mas por aí, expectativa, emoção e alegria, não é? E os 4 times brasileiros que estão aqui estão na alegria, viu, Renata? Boa tarde para você, para o Edu, para o Cicinho, para o Ronaldo. A gente fala aqui da Times Square de Nova York. O clima começa a esquentar para essa competição que inicia amanhã lá em Miami. Já vi muitos torcedores aqui com camisa do Palmeiras, do Flamengo, do Fluminense, do Botafogo. Nesse lugar aqui, que é um dos lugares com a maior concentração de malucos que eu já vi, essa área aqui de Nova York. Nesse tempo que eu tô aqui, já veio o Mickey Mouse falar comigo, Homem-Aranha, uma estátua da Liberdade ambulante. Nova York tem dessas loucuras aqui. Mas tem torcedor também, os palmeirenses, Flamengo, tricolores estão chegando. Amanhã a estreia Al-Ahly do Egito contra o Inter Miami, time do Messi, lá no Hard Rock Stadium, estádio de Miami, mesmo grupo do Palmeiras e Porto. E uma preocupação para a FIFA, Renata, a baixa procura. Por causa disso, a FIFA diminuiu bastante o preço dos bilhetes. Para esse jogo de abertura, por exemplo, foi disparado um e-mail para estudantes de um colégio de Nova York por apenas $20. Você leva 5 ingressos, uma promoção de último minuto, de última hora da FIFA, para tentar encher os estádios. A gente vai ver agora uma reportagem especial explicando direitinho, grupo a grupo, como funciona esse novo Mundial de Clubes da FIFA. A maior edição da história do Mundial de Clubes começa neste sábado. Pela primeira vez, a agora chamada Copa do Mundo de Clubes da FIFA terá 32 times, com 8 grupos de 4 equipes, e os 2 melhores de cada avançam para as oitavas de final. Um total de 63 jogos em 12 estádios de 11 cidades dos Estados Unidos. A abertura será em Miami, entre Inter Miami, o time de Messi, contra Al-Ahly, do Egito, pelo Grupo A, que também conta com Palmeiras e Porto. Palmeiras fez um esforço muito grande nessa janela. Eu acho que as maiores contratações que fizeram na história, e todas nesse ano. Então, eu acho que isso aí mostra um pouquinho do espírito e do sonho que tem a diretoria, tanto a diretoria como nós, o elenco. E o Botafogo tem um grupo B difícil com 2 europeus, o Paris Saint-Germain, atual campeão da Champions League, e Atlético de Madrid, além do Seattle Sounders, que joga em casa. Muito gratificante, né? Muito feliz de representar o Botafogo no Mundial de Clubes, né? Sabemos da responsabilidade, mas é uma responsabilidade muito boa, né? É importante para o clube também, a nível mundial, né? E nós estamos preparados para fazer um grande Mundial. O Flamengo está no grupo D, com Chelsea, Esperance, da Tunísia e Los Angeles. Ansioso, assim, acho que vai ser uma grande competição, a primeira, né? Primeiro Mundial nesse formato, e num país que eu gosto muito, então estou bem ansioso para vivenciar isso, ainda mais com a camisa do Flamengo. Espero que a gente faça uma grande competição. O Fluminense vai enfrentar Borussia Dortmund, Ulsan, da Coreia do Sul, e Mamelodi Sundowns, da África do Sul, pelo grupo F. E fazer bonito. O objetivo é esse. A primeira fase, o primeiro passo é a gente passar de fase. E depois até onde a gente pode chegar. Eu confio bastante no meu grupo, tenho certeza que a gente vai fazer um grande Mundial. No grupo C estão Bayern de Munique, Auckland City, Boca Juniors e Benfica. No E jogam River Plate, Urawa Red Diamonds, Monterrey e Inter de Milão. O G tem Manchester City, Wydad Casablanca, Al Ain e Juventus. E o grupo H conta com Real Madrid, Al Hilal, Pachuca e Salzburg.
A sede de Nova York, Nova Jersey, vai receber o maior número de jogos do Mundial de Clubes. Serão 9 partidas, incluindo as 2 semifinais e a final do dia 13 de julho. Será aqui também a grande decisão da Copa do Mundo de 2026. O Mundial de Clubes vai servir como evento teste para a Copa do ano que vem. Por causa da baixa procura, a FIFA diminuiu o preço dos ingressos. A primeira edição do novo Mundial ainda precisa convencer torcedores pelo mundo para emplacar e se consolidar até a próxima em 2029. Vamos falar muito nesse campeonato, os brasileiros já empolgados, parada duríssima, mas tem que disputar, tem que ter orgulho em participar de uma competição que tem essa magnitude, não é mesmo? Ó, aí eu sonhei que eu tava aqui, ó. Aí eu Flamengo, eu já voltei pra cá. Ai, ai, ai. Olha isso. Gente, nem jogaram e se mantiveram intactos na liderança do campeonato. Os flamenguistas estão delirando. O Cruzeiro perdeu a chance, o Bragantino também. Ou o Palmeiras não mudou a posição, tá tudo tranquilo e nem jogou. Ou o Bahia com o Semi, hein? Mas não servia pro São Paulo. É o mito, não né? é? Fluminense tá aqui, perdeu a posição pro Bahia, mas bem colocado. Ó o Galo. Ó o Galo, Everton Guimarães. Renata. Obrigado. Cuca mandou agradecer. Não, eu não vou falar de nada e nem vou falar volte sempre. Não. Botafogo, que tá pensando no Mundial. Mirassol, hein, gente? Que audácia do Mirassol. Organizado. Corinthians e Grêmio. Ceará. Vasco passou de São Paulo. Fala baixinho, sem soprar, senão o São Paulo cai. Olha que a ladeira chegou ali, hein? Ó, o Santos saiu do Z4. Vamos parar aqui, né? Aí escorregou. Tá linda essa parte da tabela. Vamos pensar no Brasileirão só no dia 13 de julho. Ô, Rê, mas você tem que ficar animada. O Inter tá perto da Vitória. E quem tem que ficar E animado... vai jogar com Vitória. Então, a próxima rodada é Inter e Vitória. Quem tem que ficar animado é o Santos, que pode voltar o Neymar ainda. Você sabe ou não? Aqui eu já tô à deriva, já passei. Ó, lembrando que isso aqui é azul, hein? Tá na piscininha, Oi, Átila. Como foi a noite? A geladeira tava cheia. Ah, o presente que você entregaria ontem, você mandou. A noite foi tensa e violenta. Você viu? Átila. Átila, vou entregar o presente. Átila Curuzes, hein, bebê? Vou entregar o presente, viu, Átila? Eu só não vou pra baixo da mesa, que eu não quero ficar... Eu já tô aí. Eles nem viajaram. Isso pode criar um clima meio negativo também. E só para assim, gente, eu não quero ser chato de jeito nenhum. A gente não tem a menor ideia, e o Boto falou sobre isso. Sim. A gente não tem a menor ideia porque não dá para comparar coisas. Mas, com o que já foi feito, a gente pode falar. Vai. Flamengo no campeonato de 24, 9 pontos de diferença para o primeiro colocado. Flamengo no campeonato de 25, brigou pelo título, ficou 4 pontos abaixo do primeiro colocado, de 23, melhor dizendo. No de 22, ficou 19 pontos abaixo do primeiro colocado. No de 21, ficou 13 pontos abaixo do primeiro colocado. No de 20, foi campeão. Então, assim, dá manchete, dá clique e tal. Mas, na verdade, o Flamengo não tem brigado todo ano pelo título. Assim, a gente aqui não tem a minha opinião. Sim, aqui tem olhar o que aconteceu no ano. Então, assim, se você quiser falar, o Flamengo pode brigar? Pode brigar. Mas o Flamengo não tem brigado regularmente pelo título, nem do brasileiro. Nessa coisa de temporada regular, né? Vamos também com a tela do Botafogo para a gente entender como é visto o Fogão para o mundo, não só sobre qualidade dos jogadores, mas costume de jogar com esse nível de intensidade, com esse nível... Porque o futebol, ele muda, não muda, Jailson? Então, assim, o nível, você adapta o seu futebol pro que você encontra aqui no futebol brasileiro, que tem suas peculiaridades. É exagero o que o Boto falou? De que se o Flamengo jogasse com regularidade a Premier League, ele poderia brigar por uma primeira posição, por exemplo? Então, tem essa questão da regularidade, acho que é o que mais pega. Acho que ele foi feliz nessa situação de, pelo menos... o que a gente fala de não ficar tentando comparar, né? Onde o time ficaria na Premier League e tudo mais. Tem mais o costume de jogar aquela competição. E em relação aos números que o Ricardinho aqui trouxe pra gente, o único, assim, não é querendo adivinhar, né? Óbvio.
Mas dos confrontos dos brasileiros contra os europeus, né? Flamengo e Chelsea. O Botafogo que vai pegar os dois, PSG e Atlético de Madrid. O Fluminense vai pegar o Borussia. O que eu tenho uma expectativa, não é expectativa, mas o que eu acredito tem um pouco de chance, né? Assim, de que tem chance real de vitória é realmente esse Palmeiras e Porto. Pra mim não seria nenhum absurdo. Nossa Senhora, o Palmeiras ganhou do Porto. Que loucura. Que loucura vai ser pra mim um exemplo se o Botafogo ganhar do PSG. Mas o Flamengo ganhar do Chelsea é loucura? Pra mim, não. Eu acho, assim, ganhar talvez seja muito difícil. Eu acredito muito no empate nesse jogo. Eu tenho pra mim que é possível o Flamengo conseguir igualar o Chelsea, até porque o Chelsea, a reta final do Chelsea, ela é muito boa, mas é aos trancos e barrancos, né? Vai, ganha um jogo, depois perde outro que poderia ganhar e quase ficou fora da Champions League na reta final da Premier League. Então, assim, talvez o Flamengo possa se beneficiar de um momento do Chelsea que não é a melhor temporada do Chelsea. O Palmer Isso que eu ia falar. Vem muito bem, mas também não tem a melhor temporada dele. Então, talvez... Que muda. Tá, hein, Mendel? Oi, Mari, estou aqui na Stockton University. É a casa do Flamengo aqui para os treinos aqui em Atlantic City, em New Jersey, nos Estados Unidos. O Flamengo ontem chegou de viagem, já fez o primeiro treino aqui na Stockton University e hoje, neste momento, está fazendo o segundo treino aqui em solo americano, pensando, claro, na estreia do Mundial de Clubes na próxima segunda-feira contra o Esperance da Tunísia. Bom, novidades no treino de hoje, o Arrascaeta e o Alexandro, que no treino de ontem foram poupados, mas nada que preocupa, apenas para um controle de cargas, treinaram normalmente com a equipe hoje do Flamengo. Já o Plata, ele que vem de uma recuperação de um edema na coxa, também tem treinado normalmente com o elenco. Hoje a gente acompanhou ele na parte aberta do treino, né, aberta para a imprensa, ele treinando com os companheiros, correndo sem restrições. Nico de la Cruz, ele teve um entorse no joelho, tem se recuperado. Na parte aberta para a imprensa, ele ficou no trabalho de fisioterapia, como tem feito nos últimos dias, mas existe a possibilidade hoje de ele correr em volta do gramado, ele que está nesse retorno, espera o Flamengo que ele esteja à disposição do Felipe Luiz para a estreia na próxima segunda-feira. O grande assunto segue sendo Gerson, essa iminente saída dele para o Zenit da Rússia, já tem um acerto entre o staff do Gerson e o clube russo. Falta o Zenit pagar os 25 milhões de euros, o que deve acontecer depois do Mundial, para ter o jogador. Ontem, o diretor de futebol do Flamengo, José Botto, concedeu uma entrevista coletiva e falou sobre o Mundial de Clubes, em qual prateleira está o Flamengo mundialmente, pensando no Mundial, e também falou sobre o Gerson. Vamos ouvi-lo. Até o momento, o Gerson é jogador do Flamengo, como disse, com todos os direitos e todos os deveres dos jogadores do Flamengo. Está aqui, como todos os outros 31 que estão aqui, pronto para o técnico os utilizar. É muito difícil fazer essa comparação, porque muitas vezes não é a qualidade do elenco, mas as competições onde estão inseridas que são menos ou mais exigentes. Eu não tenho dúvida que o elenco do Flamengo, competido numa Premier League, lutava pelos primeiros lugares. Mas tinha que estar habituado a jogar àquele ritmo, que é uma coisa que não está. Nem o Flamengo, nem o Palmeiras, nem o Botafogo, nem o Fluminense. Portanto, é muito difícil colocar, em termos de ranking, onde é que está o elenco do Flamengo. Em termos de qualidade, está com certeza numa primeira prateleira. Com certeza. Em termos de habituação a ritmos de jogos muito altos, não está. Segura o tripé. Tá, então José Botto falando sobre o Gerson, toda essa questão envolvendo o Gerson, e também falando sobre essa diferença entre o futebol europeu, futebol brasileiro, o quão longe o Flamengo pode ir nesse Mundial de Clubes, pensando nesse cenário mundial. Perfeito. Vamos falar de Flamengo, que estreia na segunda-feira contra o Esperance da Tunísia, e José Botto ontem deu uma entrevista coletiva, a gente tem um trecho aqui, bota na tela aí, Taleco, isso. Sobre o Gerson, tá, rapaziada? Bom a gente frisar isso. O Botto disse, até o momento o Gerson é jogador do Flamengo, com todos os direitos e todos os deveres dos jogadores do Flamengo. Está motivado para jogar o Mundial e se joga ou não, não é uma decisão minha, é do técnico. Mas está aqui, como todos os outros 31 que estão aqui prontos para o técnico os utilizar.
E se depender do Felipe Luiz, eu não acredito que o Gerson não vai jogar. Já falamos sobre isso aqui, Flavinho. Pois é. Isso é bobagem de quem tá com o sentimento machucado, de quem tá com o coração doendo. E não tem nada a ver com o que o Felipe Luiz espera do Flamengo nesse Mundial. E o Gerson, hoje, é peça importante para isso acontecer. Concordo. Depois que ele sair, é outro problema que o Felipe Luiz vai ter que resolver. Ele tá lá para isso. O trabalho dele é fazer isso. E o Jorginho, como falamos já sobre isso, não foi contratado à toa, pode suprir essa função de segundo homem tranquilamente. E o lado do campo, o Luiz Araújo tem feito isso muito bem. Então, Gerson vai para o jogo e aumenta ainda as chances do Flamengo ter um bom rendimento. E só para a gente trazer aqui com precisão, essa declaração do Boto, ela aconteceu antes do início da entrevista coletiva. Ele meio que deu essa declaração e depois ele falou, não vou falar mais sobre Gerson. Bocão, esse clima de saída do capitão do time, tu acha que isso pode influenciar dentro do campo ou jogo é jogado e lambaria pescado? Ele veio jogar o extintor, né, do que aconteceu no aeroporto, os torcedores xingando o Gerson. Ele veio aqui falar assim, na psicologia esportiva, falar, gente, o Gerson do Flamengo, justamente para não criar um clima ruim, se por acaso ele for mal no jogo, ele ser avaliado como, também já está vendido, não quer mais nada com o Flamengo. Então, a psicologia esportiva imperou agora no Boto. O Boto, tá acima de Moá. É brincadeira, né, cara? Tu foi malandro, claro, tu é malandro pra caramba. Né? Nasceu no complexo lá em Portugal também. Mas peraí, cara, vamos ser sinceros. Né? Eu acho legal a tua entrevista, mas, claro que ele tá vendido já, mas se ele jogar mal, ele vai ser criticado. Vai. E aí vai em cima de tudo que aconteceu no aeroporto, na saída dele aqui pro Flamengo pro Mundial. Mas faz parte, tá certo. Foi pertinente a entrevista dele. É aquela entrevista que é protocolar, né? Exatamente. Para dar uma acalmada, dar uma tranquilizada. Já que o assunto é José Boto, vamos ouvir o que ele falou sobre o objetivo do Flamengo na Copa do Mundo de Clubes. Fala, Boto! Olhando para o nosso grupo, nós projetamos que passar o grupo... O discurso é que é sempre jogo a jogo. Eu lembro que na última rodada do Brasileirão, o Felipe Luiz tinha falado que ainda não tinha estudado para a Copa do Mundo de Clubes, porque ele estava focado no Brasileirão até aquele momento. Eu acho que esse é o pensamento, né, Nandão? Ganhar o primeiro jogo, que é contra o Esperance, é uma equipe fisicamente muito forte, mas eu acho que qualidade técnica fica abaixo em relação ao Flamengo. Depois, contra o Chelsea, ver o que vai acontecer. E aí, contra o Los Angeles na última, provavelmente, para classificar, vai ter que ganhar também, acredito eu. Flavinho, isso não é só pro futebol nem pro Felipe Luiz, não é pra vida. Se tu estiver pensando muito no que tá acontecendo lá, tu vai deixar de fazer o que tá na tua frente agora. Perfeito. E o que tá na frente do Flamengo é o Esperança. Tem que ganhar o Esperança. Não adianta você pensar no Chelsea se você perder pro Esperança. E o Felipe Luiz é um cara consciente com relação a isso, ele já declarou isso várias vezes. Então, o primeiro problema é o Esperança. O Flamengo tem que ir lá e tirar. E a responsabilidade do Flamengo é vencer o Esperança. Concordo com você. Senão acaba a sua esperança. É isso aí, muito obrigado. O Esperança pode tirar a esperança do Flamengo. É isso aí. É obrigação ou não é? Responsabilidade, Bocão, Flavinho. obrigação ou não é? Eu sou muito reticente a isso, a obrigação. Não consigo, Flavinho. Flavinho. São Ô, GV, volta, GV. Só eu e você que confiamos em obrigação aqui nesse programa. Você acha que é obrigação? Termina o programa aí, vocês estão. Eu sou criticado por isso. Pelo amor de Deus. Então ninguém tem obrigação de mais nada. Só vocês têm a obrigação de me irritar. Não. Só vocês. A obrigação é de vocês me irritar. Como é que o Flamengo não tem obrigação de ganhar do Esperança? Não tem obrigação. Tu conhece o Esperança? Conheço. Da onde? Da Esperança. Filho. Futebol é outra parada. O jogo é jogado e lambaria pescada. A gente faz essa brincadeira aqui, mas eu também tô com eles de uma certa maneira. Mas eu acho que quando o adversário é muito frágil, tem obrigação sim. Agora vamos para... É isso aí, nação. Ficamos por aqui e esse foi mais um corte aqui do nosso canal. A gente reagiu aí para vocês. Primeiro aí o programa Jogo Aberto da Band com Renata Fã, Cicinho, Ronaldo Giovanelli, o Draceno aí. Trouxe aí um pouco a matéria aí, falando sobre o Super Mundial de Clubes, né? Super Mundial de Clubes que já começa amanhã, no dia 14, com a estreia do Inter de Miami, time de Messi, né? E o Mengão, mais importante, né? Vai estrear no dia 16, no horário diferente, 10 horas da noite, no horário de Brasília, um pouco tarde, né? A gente está acostumado uns 30 minutos mais tarde, né? Como costume. E Renata Fã elogiando aqui, rapaz, ela chegou a ser líder do Campeonato Brasileiro, no Internacional, né, por uma rodada, 2 rodadas. E hoje o Flamengo, mesmo sem jogar,
é líder do Campeonato Brasileiro. Flamengo mesmo sem jogar, estando lá nos Estados Unidos em preparação, né? Hoje acabou de realizar o segundo treino pela manhã, né? O Flamengo se preparando para a estreia e mesmo assim o Flamengo sem jogar é líder do Campeonato Brasileiro, rapaz. Os rivais têm que se render ao Mengão mesmo. E a gente vê, né, que Felipe Luiz já mudou muito a cara, mesmo com muitas críticas no Flamengo, muita parte do torcedor critica muito Felipe Luiz, mas a gente vê resultado dentro de campo. O Flamengo é um time, em comparação aos últimos anos, cara, está no Brasileirão aí, o melhor ataque, o melhor saldo de gol e a melhor defesa. Não é para qualquer um.